Fala galera, meu nome é Yudi Ganeco, eu trabalho com programação há 6 anos. Hoje eu tô aqui num vídeo bem diferente, normalmente eu gravo vídeos com roteiro e dessa vez é um vídeo aqui, uma conversa mais sincera com vocês, que eu tô querendo fazer essa pegada diferente enquanto eu tô aqui no Canadá, tá? Pra quem não sabe, eu tô viajando aqui em Vancouver por 2 semanas. Vim visitar alguns amigos, já falei sobre tudo isso em outro vídeo, então se você quiser ver sobre isso, vê aí o último vídeo do canal, deve ser o último vídeo, então dá uma olhada aí que tá bem legal, tá? O tema desse vídeo que eu queria conversar com vocês é sobre como conseguir empregos em dólar e por que eu decidi parar de correr atrás disso. Eu só queria mostrar para vocês meu notebook, olha que legal, né? Poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, eu trouxe meu notebook aqui e eu estou trabalhando aqui e eu sou muito grato a isso, né? E isso eu só consegui por causa do meu trabalho no Brasil. Eu só consegui por causa do meu emprego no iFood, que eu estou trabalhando agora, por causa do meu emprego no Grupo Boticário, que eu trabalhei antes, por causa do meu emprego no C6 Bank. E, cara, a gente tem que ir com calma, sabe? Não adianta querer pular etapas. Então eu estava bem focado nisso de correr atrás de um emprego em dólar. Então o que aconteceu, né? Eu vou contar uma história para vocês. Faz um tempo que eu estou estudando a área de programação da gringa, né? Então eu estou estudando aí o que a gente precisa para conseguir trabalhar para o exterior. E cara, não é fácil, é bem diferente do cenário brasileiro, mas aí que está a questão. Eu acho que a gente não pode ter como objetivo conseguir o emprego. Claro que a gente tem que ter esse direcionamento e saber onde a gente quer chegar para saber o que a gente tem que fazer. Mas, principalmente depois que você já conseguiu seu emprego, você já está dentro da área, você tem que se focar não em conseguir melhores empregos, mas sim em ser um melhor profissional. E aí o emprego é só consequência. Foi isso que eu me realizei assim e decidi colocar um pé no freio e decidi revisar com o que eu estava gastando meu tempo. Primeira dica, o seu emprego, ele é a coisa mais importante que você tem para sua carreira, é o seu emprego atual. É nele que você vai conseguir exercitar o que você precisa exercitar, é nele que você vai ter oportunidades para fazer coisas diferentes, para mexer com sistemas reais. Utilize seu emprego para ter experiência de verdade. Então, se você quer ir conseguir um emprego numa empresa que te paga em dólar, que vai te pagar 30 mil reais por mês, foca em fazer a diferença no seu emprego atual, sabe? Todo mundo vai agradecer, a sua empresa vai agradecer, você vai agradecer no futuro, a sua empresa que vai te contratar no futuro também vai agradecer. Então, eu tô sendo bem realista aqui, tá? Ninguém fica na mesma empresa para sempre. A maioria das pessoas já está ficando aí de 2 a 3 anos no mesmo emprego, né? Até menos. As nossas estadias nas empresas estão cada vez mais curtas. Então, sendo realista, sim, sempre pense no seu próximo passo, tá? Isso é importante se você quer ter uma carreira boa e que você quer continuar sempre crescendo, sempre pense qual é o seu próximo passo, mas foca mais no seu próximo passo pessoal, tá? Então, o que você tem que aprender, qual é a oportunidade que você tem no seu trabalho. Então hoje, por exemplo, eu estou tendo uma oportunidade muito boa no meu trabalho para trabalhar com algumas tecnologias e com alguns sistemas e principalmente com algumas situações muito importantes, tá? Com uma criticidade muito alta e com um volume de dados muito, muito alto, que eu nunca trabalhei antes na minha carreira. Então eu estou aproveitando esse momento para trabalhar com isso e, sendo sincero, eu não estava aproveitando tanto isso antes, né? Mas agora eu resolvi dar esse pé no freio e aproveitar mais o meu emprego atual. Então fica essa dica aí para vocês também, de se dedicarem ao máximo ao seu trabalho e ao seu desenvolvimento, né? Então outra coisa agora é buscar estudar fora do trabalho também, né? Então não estudar só aquilo que vai te fazer conseguir um emprego, né? Então um exemplo que eu dou é que eu estava estudando bastante estrutura de dados e algoritmos, né? Por quê? Porque isso é muito cobrado em entrevistas lá fora, em entrevistas na gringa. E eu percebi que isso é um dos grandes pontos de dificuldade para muitas pessoas e por isso muita gente foca nisso. Mas aí a gente acaba esquecendo a experiência real que a gente pode ter nas nossas empresas e também o uso das nossas ferramentas no dia a dia, né? Então, saber usar a sua linguagem de programação com profundidade, saber usar os frameworks que você utiliza no seu dia a dia com profundidade, e com profundidade eu digo o básico, né? Então, o que muita gente peca aí, acha que é só ficar trabalhando e ganhando experiência com, sei lá, Java e Spring, por exemplo. Mas não, para você trabalhar e ganhar experiência e ter um currículo forte com Java e Spring, você tem que entender bem
o básico de Java e Spring. Então, vai lá e estuda a parte mais intrínseca da linguagem, a parte mais intrínseca do seu framework, tá? E é isso que vai fazer você no dia a dia conseguir performar com eficiência e resolver problemas de verdade, principalmente, tá? Então, quando dá um problema na sua aplicação, você tem que saber o básico, você tem que saber o que está escrito na documentação, não de cor, né? Mas você tem que entender de como funciona a lógica da sua ferramenta para você conseguir resolver os problemas do dia a dia. Então, quanto mais você avança na sua carreira, aí virando pleno, virando sênior, mais isso vai ser cobrado e vai ser muito importante para você, tá? Então, contando para vocês como foi minha jornada até agora, essa busca de empregos em dólar, de vagas em dólar, eu já fiz aí durante esses vários últimos meses, eu fiz aí 15, 20 entrevistas, eu fiz bastante entrevistas em inglês, tá? Tudo em inglês, e acabei não passando em nenhuma, né? Então, por isso que eu percebi que é tão importante a gente colocar esse pé no freio. Nessas 15 entrevistas que eu fiz, eu passei por empresas muito famosas, Estados Unidos, da Europa e da América Latina. E eu percebi realmente que esses processos seletivos são muito rigorosos. Algumas dessas entrevistas eu não passei, tá? As primeiras que eu fiz, mas aí mais pro final eu acabei recusando algumas entrevistas. Então eu percebi que eu realmente não estava pronto e além de eu não estar pronto, eu não queria fazer esse passo agora. Várias vezes eu falo aqui nesse canal para você não se subestimar e para você continuar sempre firme aí, não se deixando se vencer pela síndrome do impostor. Eu continuo com esse discurso, mas tudo tem um limite, né? Tudo é nada é preto ou branco, né? Tudo é uma escala. Então a gente tem que saber aí o equilíbrio certo. E eu senti nesse momento que o meu equilíbrio correto era botar um pé no freio e estudar mais, e me preparar mais e me focar mais no meu dia a dia para eu ter mais tempo para fazer as coisas mais importantes, né? E aí, como eu percebi que é muito difícil essas entrevistas para gringa? Bom, eu percebi que o primeiro ponto é algoritmos e estrutura de dados, tá? Isso é um tópico que é muito cobrado lá fora. Aqui fora, que eu tô no Canadá, mas é muito cobrado fora do Brasil. É algo que é bem negligenciado pelos profissionais brasileiros, tá? Porque isso não é muito cobrado nas entrevistas de emprego brasileiras, só em empresas muito grandes. Então, cara, você que está na faculdade, você que está no começo dos seus estudos, foca bastante em estrutura de dados e algoritmos. Se você quiser sair trabalhando rápido, isso não vai ser o tópico mais importante dos seus estudos, mas se você quer ter uma carreira a longo prazo muito boa, aprende bem esses conceitos, tá? Nunca esqueça disso e tente enxergar no seu dia a dia os conceitos de estrutura de dados, tá? E algoritmos, que vai ajudar bastante nas entrevistas e um pouco no seu dia a dia. Além disso, outra coisa que pega bastante nas entrevistas de emprego para fora é o inglês, né? Então, o que eu percebi é que muita gente subestima o inglês que tem, tá? Então, a minha dica é para você tentar aí fazer uma entrevista, duas, e testar o seu inglês. E se você se sente confiante, continua. Se não, coloca o pé no desacelerador, no freio, e melhora o seu inglês, tá? Que é muito importante. E, cara, inglês, se você não tiver, prioridade número 1, tá? Isso é muito importante na sua carreira de programação. E a terceira coisa que eu percebi nos processos seletivos da gringa é que os processos são bem longos, demorados e difíceis. Então, eu fiz processos aí de 2 meses, que demoraram um tempão e eu fui recusado no final. Então, pode ser bem frustrante para você. Foi frustrante para mim. Toma cuidado aí com os processos. É por isso que é melhor você focar em si mesmo, focar no seu desenvolvimento antes de começar a entrar nesses processos que nem louco. Porque eles vão ocupar um tempo gigante da sua vida. Não subestime uma entrevista de emprego. Você ter uma entrevista de emprego lá que vai durar 1 hora e meia no seu dia, ela pode custar muito mais do que só 1 hora do seu tempo, tá? Com certeza ela vai custar muito mais do que isso. Por causa que tem preparação para a entrevista, tem o seu psicológico que fica mais ansioso durante o dia da entrevista. Leve tudo isso em consideração, se você estiver aí buscando uma vaga em dólar. E aí, qual é a minha conclusão com tudo isso e qual é a mensagem final que eu queria trazer para vocês? Eu tive uma entrevista de emprego que me marcou muito, foi para uma empresa gigante lá dos Estados Unidos e, cara, eu fiz só uma entrevista com essa empresa, que foi de estrutura de dados e algoritmos, e eu fui horrivelmente muito mal nessa entrevista, mas eu tive o melhor entrevistador que eu já tive na minha vida. Esse cara, chamado Ben, ele me entrevistou e ele foi muito empático e muito legal e ele parecia um professor da vida, assim, enquanto a gente fazia essa entrevista. Então essa entrevista, ela durou aí 1 hora e meia, mas ela estava planejada para ser só 45 minutos, mas mesmo assim o Ben, ele dedicou todo esse tempo para me ajudar, cara.
eu fiquei muito surpreso, tá? É incrível como tem gente boa nesse mundo, né? O Ben, ele pois no final da entrevista, durante a entrevista, ele foi me ajudando muito. Cara, sempre que eu tava travado, ele me ajudava. E ele fazia tudo isso de uma forma muito gentil e empática. E aí, no final da entrevista, eu me senti, assim, aberto para conversar com ele, com honestidade, né? Então, por causa da forma que ele conduziu a entrevista. Então, eu aproveitei esse momento para pedir ajuda para ele. Eu perguntei o que ele achava que faltava para mim, para eu conseguir avançar na minha carreira e pedi algumas dicas para ele. E isso acabou virando uma conversa, depois da entrevista, uma conversa de mais 40 minutos aí, dele me dando dicas, dele me dando indicações de como estudar, de o que ver para aprender mais estrutura de dados e algoritmos, ele deu feedback sobre como que eu estava me portando na entrevista e eu fiquei muito feliz, sabe? Ele usou palavras muito gentis, falou para mim, por exemplo, que se eu me dedicasse a estudar programação muito a fundo, em poucos meses eu conseguiria emprego em qualquer empresa do mundo. Foi o que ele falou para mim. Então, se eu quisesse trabalhar na Amazon, na Google, que são aí as empresas mais concorridas do mundo, eu conseguiria. Basta eu me focar um pouco aí na profundidade de conhecimento, né? Que é o que a maioria das pessoas peca. E aí eu fiquei muito feliz com esse feedback dele, e foi por isso que eu, depois dessa entrevista, não fiz mais nenhuma entrevista de emprego e decidi focar totalmente no meu conhecimento e no meu valor como programador. Então essa é a dica que eu deixo de final para vocês. Foquem aí no seu valor, na sua capacidade de trabalhar e de entregar valor para sua empresa, tá? Com isso, a entrevista de emprego e o seu emprego dos sonhos vai ser só consequência. Eu tive esse Ben, que foi um entrevistador que me fez enxergar minha carreira de outra forma, e eu espero que esse vídeo faça você enxergar tudo isso de outra forma também. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Meu nome é Eude Ganeco, eu trabalho como programador há 6 anos, como engenheiro de software, e eu sou muito grato por esse canal. Deixa o like se você gostou do vídeo e se inscreve no canal também. Então, um abraço, até a próxima.